No início do ano de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, atividades acadêmicas de trabalho e de sociabilidade foram interrompidas no Brasil. A escrita desse artigo começa nesse contexto, quando o país atingia mais de 114 mil mortes pela Covid-19. A ideia desse artigo surge nessa crise e com o entendimento, a necessidade de que era importante fazer uma pesquisa mais profunda com relação a essa nova forma de vida imposta pela pandemia e como ela se relaciona com a educação e com a educação musical. Então, diante disso, o GPPMUS, Grupo de Pesquisa Práticas Musicais e Cotidiano Escolar, que é composto por professores de educação musical do Colégio Pedro II, resolveu promover um exercício para o acolhimento. O acolhimento a gente entende que é fundamental existir em qualquer tempo na escola, mas principalmente no momento como esse, de crise vivido pela pandemia. Então, os integrantes do grupo compartilharam narrativas, relatos pessoais, em que eles expressavam sentimentos, situações cotidianas desse contexto pandêmico. Como agora eu vou ler em 2 exemplos de trechos dessas narrativas. Como mãe sozinha, parei de escrever algumas horas as narrativas porque chegou a hora de fazer o almoço, ouvir os deveres da filha, depois arrumar a cozinha, cuidar do chão inundado porque o ralo entupiu, buscar uns documentos para um processo no banco, arrumar as compras, fazer terapia, tomar um banho. Já havia exposto meu medo dessa autoetnografia pelo que ela poderia me expor e aos meus entes mais queridos, minha família. Acabei convencido de que escrever sobre as chagas expostas das minhas graves deficiências poderiam apontar uma forma de problematizá-las e buscar alguma melhora. Nesse exercício, a gente pode lançar um olhar mais atento sobre as diversas experiências na pandemia. E a gente percebeu que as mulheres expressas nas narrativas vivenciavam esse cotidiano atravessadas pelas desigualdades e pelas opressões existentes. Então, diante disso, a gente resolveu nesse artigo fazer um recorte das narrativas para a gente poder visibilizar, contar essas histórias, se perguntando como que a educação e a educação musical se relacionam com as condições de vida das mulheres na pandemia e fora dela. À medida em que fomos discutindo e refletindo sobre as questões de gênero que foram surgindo durante a elaboração das narrativas, nós fomos entendendo que era necessário destacar 2 pontos em nossa escrita, com relação à questão de gênero e as mulheres. A primeira delas é que nós estamos falando das mulheres da classe trabalhadora. E a segunda é que essas mulheres da classe são mulheres diversas e não uma só. E embora todas elas sejam oprimidas e sofram com o machismo estrutural, é fundamental destacar que existem diferenças nessas opressões. E como nos diz Davis, embora as opressões se relacionem de forma sistemática, elas se diferenciam em essência e brutalidade. Nós fomos entendendo, portanto, à medida da nossa escrita, à medida em que a escrita foi se desenvolvendo, que a pandemia vitimou e vem vitimando de forma mais brutal as mulheres negras, que tendem a ser aquelas que ocupam empregos mais precarizados ou que nesse momento estão desempregadas. Portanto, eu gostaria de ler partes dessas narrativas que ilustram essa questão. Z, de 71 anos, é diarista na casa dos meus pais há quase 30 anos. Negra, idosa, mora sozinha numa favela. Tem sobrevivido com a sua aposentadoria e auxílios financeiros de algumas pessoas. O pastor da igreja manda ela seguir o presidente, mas Z não caiu no conto da gripezinha. Ela tem 8 filhos e eles não fazem isolamento. Ano passado, um de seus filhos foi brutalmente assassinado pela polícia militar. Outra parte de outra narrativa. A desigualdade estrutural se desnuda a cada momento dos meus dias e impõe sua presença. Fica difícil até sofrer. Tenho casa, comida, emprego, salário. Olho para o lado, por exemplo, a M, senhora trabalhadora da limpeza, demitida, querida, mulher negra, guerreira, serena, chefe de família, agora desempregada. E não sei o que pensar nem o que fazer. É importante pontuar que a combinação entre as múltiplas opressões existentes e a exploração da mão de obra no capitalismo submete as mulheres a violências diversas. A pandemia aprofundou o fato de que a violência tem gênero e cor. Isso se expressa nos números de mortos na pandemia, como nos mostram dados do texto, que mata mais negros do que brancos, e também na violência doméstica, que aumentou absurdamente com o isolamento no país, que já ocupava o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher.
Nessas narrativas do GPP-MUSE também surgiram relatos de mulheres brancas, mães servidoras públicas com estabilidade e salários acima da média. É importante debater a situação dessas mulheres na pandemia, pois, embora essas mulheres tenham conquistado mais direitos em relação a cargos e salários, isso não eliminou a discriminação por gênero. Ser mãe nessa nossa sociedade significa uma imensa sobrecarga de trabalho para além dos afazeres profissionais, incluindo tomadas de decisões necessárias para a criação dos filhos e funcionamento prático e afetivo do lar. Esse excesso de responsabilidade vem exaurindo e adoecendo as mulheres, que ainda precisam acumular forças para lutar contra o machismo dos seus cotidianos. É o que aparece nos relatos a seguir. Meu pai de 76. Cozinhar, arrumar, lavar, levar, socorrer, educar, levar esporro, gritar. Meu filho de 5. Cozinhar, arrumar, lavar, levar, socorrer, educar, levar esporro, gritar, brincar de fazer cosquinha. Minha esposa é professora universitária. Para os padrões de salário da categoria, está muito acima da média. Muito trabalho. E mais o habitual segundo turno de cuidar da educação dos filhos, checar se o marido razoavelmente presente, mas nem tanto não se esqueceu de algum detalhe crucial como pagar uma conta. Desespero ao ver a foto do BRT lotado no primeiro dia de abertura da cidade. No mesmo dia, na reunião do colégio que pautava a possibilidade do retorno presencial, escutei do macho régua a reclamação de que as falas estão muito catárticas. A pandemia escancarou meu machismo estrutural no que ele tem de mais perverso, quando homens nunca dão conta do que mulheres têm dado conta desde sempre e são ainda assim elogiados. Rebeca Furtado de Mello aponta como mulheres acumulam funções não remuneradas e de manutenção das condições básicas para a produtividade masculina, e como a desigualdade e a opressão são naturalizadas nesses contextos. Inclusive na academia, essa lógica aparece na divisão de tarefas em que a organização e os cuidados são destinados para as mulheres, enquanto os homens assumem confortavelmente que não são capazes de gerir as próprias vidas acadêmicas e os processos burocráticos. Visibilizar e debater as vivências das mulheres é fundamental para pensar a educação e a educação musical nesse contexto pandêmico, mas é também uma atitude que deve ser permanente na construção de um currículo, seja em contextos pandêmicos ou para além dele. Um currículo que valorize a diversidade de vozes presentes na escola. Tomando como base autoras e autores como Paulo Freire e Bell Hooks, por exemplo, que em nossa opinião são fundamentais para qualquer discussão na área de educação, nós queremos destacar, a partir das narrativas, a importância da construção de um currículo mais representativo e que aborde, portanto, as questões expressas tanto nesse vídeo quanto no documento escrito. Enquanto educadoras e educadores, nós temos percebido que grande parte da nossa história enquanto povo não tem sido contemplada nos materiais didáticos de educação musical em geral e também no programa institucional do Colégio Pedro II, ao menos não da forma que nós acreditamos que deveria ser. Nós temos nos debruçado sobre a história da música de uma parte da Europa, como se essa história fosse universal e única, mergulhando na vida e na obra de homens brancos europeus de séculos passados com tamanha profundidade que nos tem sobrado pouco tempo para também fazer um mergulho profundo na vida de mulheres brasileiras, latino-americanas, negras, intelectuais, musicistas, que, em nossa opinião, são igualmente importantes para a nossa formação e para a formação dos nossos estudantes. Além dessas vozes, dessas mulheres, a gente também entende ser imprescindível ouvir e valorizar as vozes e experiências das nossas estudantes, dos nossos estudantes, suas bagagens e histórias, em especial os das classes populares, negras e negros, indígenas, mulheres. Essas reflexões também são expressas pelas integrantes do GPP-MUSE em suas narrativas. Vai aqui um exemplo. O primeiro livro que li na quarentena foi Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Maria Nova quer um dia contar as histórias de solidariedade, sabedoria, amor, injustiça, vida e morte de sua favela. Sua favela está prestes a ser removida. Onde estão as histórias de Maria Nova nas apostilas de música? A gente acha que é importante também debater caminhos possíveis para que se construa uma sala de aula e um currículo inclusivos e acolhedores. Para isso, a gente vai debater com o Hooks, que acredita que é importante que os docentes de uma instituição de ensino criem espaços de formação para que se promova a consciência crítica e também a confrontação construtiva, de forma que professores e professoras possam
expor os seus temores e também pensar e criar estratégias e abordagens para uma sala de aula e um currículo que inclua a diversidade. A autora também traz uma ideia interessante, que é pensar a sala de aula como uma comunidade. A autora acredita que, reconhecendo o valor de cada voz individual presente nesse contexto, pode-se criar um ambiente de abertura e também de rigor intelectual e também um sentimento de união, de um bem comum que é compartilhado. Para finalizar o diálogo com o Hooks, para pensar os currículos, as formulações curriculares, a gente vai trazer a ideia de que Hooks defende que nenhuma educação é politicamente neutra. O que ensinar e como ensinar sempre reflete uma visão de mundo e então é uma decisão política. Para pensar as produções das mulheres na academia e mesmo fora dela, a gente vai debater com Mello, que pensa sobre as tarefas de manutenção da vida, as tarefas de cuidado, como humanas por excelência, e que por isso a gente pensar em divisões mais igualitárias e mais justas dessas tarefas pode contribuir para a promoção da produção de mulheres e também de outros grupos subalternizados, e que essas pessoas, esses sujeitos, também possam ocupar espaços de liderança. Por fim, a gente debate com Toledo para trazer em que marco a gente acredita que a luta pela igualdade precisa se dar, reconhecendo o gênero, a raça e a classe e vislumbrando uma outra ordem política, econômica e social. Este artigo surge a partir das narrativas do GPP-MUSE, que são basicamente compartilhamento de sentimentos e experiências vividas pelos integrantes desse grupo em 2020. Dois temas se destacaram para nós e guiaram essa escrita: as questões de gênero em vários âmbitos da sociedade e a análise do cotidiano escolar e das ideias que estruturam parte dos currículos vigentes no sistema educacional brasileiro, inclusive no Colégio Pedro II. Nossa proposta é promover o debate sobre a relação entre educação e também educação musical e opressões existentes, no contexto pandêmico ou fora dele. Acreditamos que promover a disposição constante de incluir as condições de vida das mulheres e dos diferentes grupos sociais e suas implicações no sistema educacional e no currículo escolar pode contribuir com a construção de uma educação e uma educação musical antimachistas, antirracistas e com consciência de classe. Enquanto elaborávamos as narrativas, aprofundamos o entendimento de que as desigualdades presentes na sociedade se acentuaram na pandemia e não poderíamos observar todo o sentimento e experiência nosso, das pessoas em volta, dos colegas e dos alunos. Diante dessa crise sanitária sem precedentes no Brasil, aprofundamos nossa necessidade de rever práticas no contexto escolar, além de repensar as premissas dos currículos de educação musical e buscar a diversidade de histórias que compõem uma sala de aula da educação pública. A música e o mundo possuem uma relação dialética. Uma muda e interfere na outra. Nossa área de conhecimento está intrinsecamente relacionada com as experiências de vida nossa e dos nossos estudantes. Embora difícil e desafiante, buscamos manter o diálogo em sala de aula, garantindo a presença de voz de todos e convidando a diversidade para adentrar nossos espaços de troca. A experiência das narrativas que o GPP-MUSE compartilhou sobre a pandemia contribui também para esse exercício do diálogo entre docentes, criando redes de apoio e aprendizados constantes, fundamentais para a construção de uma educação inclusiva. Como consequência de uma série de decisões políticas desastrosas ao fechamento desse artigo, em setembro de 2021, 584 mil cidadãos brasileiros perderam sua vida para a Covid-19. Nesse contexto, reconhecemos e valorizamos a educação pública brasileira como um campo de luta histórica pelos direitos do povo e nos juntamos a essas vozes, pois mais do que nunca é preciso fortalecer a educação pública gratuita, laica, crítica e inclusiva.